Meu nome é Victoria Morgan, e eu sou a irmã gêmea mais velha, por 3 minutos, da minha irmã Tiffany. Esses 3 minutos quase não significavam nada, porque na nossa família, a Tiffany era filha de ouro, e eu era só a sobrante. A gente cresceu em um apartamento moderno em Denver. Nossa mãe, Nancy, comandava seu império de marketing pelo celular, e nosso pai, Douglas, passava o dia programando no escritório de casa. Por fora, parecíamos uma família perfeita de classe média alta, organizada, bem-sucedida, impecável. Mas dentro de casa, justiça não existia. A Tiffany ganhava tudo: roupas de marca, aulas de balé, cursos de programação, e ainda aparecia em todos os posts da nossa mãe no Instagram como a estrela da família. Eu ficava com roupas usadas, um laptop velho, e um tapinha nas costas quando tinha sorte. O momento que me quebrou foi depois da formatura da faculdade. Eu e a Tiffany atravessamos o palco com nossos diplomas na mão. Eu tinha conseguido uma bolsa integral no MIT depois de muito esforço, mas meus pais não ligaram. Eles planejaram uma viagem de 5 dias para Miami para comemorar a formatura da Tiffany. 3 passagens, nenhuma com o meu nome. Vitória, você é independente, disse minha mãe, com a voz fria. Vai ficar bem em casa. Eu fiquei ali, segurando meu diploma, enquanto a Tiffany já postava selfies na praia. Mas isso nem foi o pior. Uma noite, eu ouvi minha mãe sussurrar para meu pai: se a gente tivesse só a Tiffany, a vida seria muito mais fácil. Meu coração parou. Eu não era só invisível, eu era indesejada. Foi ali que eu jurei que eles iam me ver, não como a gêmea descartável, mas como alguém que eles não poderiam ignorar. E pode confiar, no final, eles viram. Já se sentiu invisível na própria família? Conte sua história nos comentários. Se inscreve e me segue para ver como eu transformei rejeição em vitória nessa história intensa. Crescendo, eu aprendi cedo que ser 3 minutos mais velha que a Tiffany não significava nada na nossa casa. Quando a gente tinha uns 5 anos, as diferenças já estavam claras. A Tiffany era a estrela, e eu era a sombra. Minha mãe tinha um jeito de deixar isso óbvio sem dizer uma palavra. Ela nos levava ao shopping, com o celular tocando em notificações de trabalho, mas os olhos dela brilhavam só pela Tiffany. Eu vi a Tiffany apontar para um vestido rosa cheio de brilho, e ele já ia pro carrinho antes mesmo de eu piscar. $200, sem perguntas. Eu segurava uma camiseta na promoção, esperando pelo menos um olhar, mas minha mãe dizia: Vitória, a gente não pode gastar com extras. Extras, era isso que eu era. Na escola também não melhorava. Quando começamos a primeira série, minha mãe colocou a Tiffany no balé, aulas particulares 3 vezes por semana, $500 por mês. Ela postava vídeos das piruetas da Tiffany no Instagram, com centenas de curtidas, chamando ela de minha pequena bailarina. Uma vez eu perguntei se podia entrar num curso de programação que eu tinha visto num panfleto, algo sobre criar aplicativos, exatamente a minha área. Minha mãe mal levantou os olhos do celular. Agora não, Vitória, isso é caro demais. Uma semana depois, ela pagou por uma nova sapatilha de balé da Tiffany, feita sob encomenda e enviada de Nova York. Depois disso, eu parei de pedir. Em vez disso, comecei a usar escondido o velho laptop do meu pai. Assistia tutoriais no YouTube de Python e fui aprendendo a programar sozinha, enquanto a Tiffany treinava seus giros no balé. Meu pai também não ajudava muito. Ele passava horas no escritório de casa, programando para uma startup de tecnologia, quase nem percebia que eu estava ali. A única vez que eu mostrei um jogo simples que eu tinha feito um joguinho de nave espacial meio tosco, ele mal olhou. No mesmo momento, a Tiffany entrou com um novo troféu de balé. Que legal, murmurou meu pai, distraído. E logo virou para ela: Tiffany, me conta da sua competição. Eu fiquei ali parada, com a tela do meu laptop escurecendo, sentindo como se eu tivesse sumido. No ensino fundamental, a diferença entre nós só aumentou. No aniversário de 12 anos da Tiffany, ela ganhou um iPhone novo, o modelo top, cor ouro rosé, mais de $1.000. O meu presente foi um celular antigo, usado, que quase não segurava a carga. Minha mãe disse que era mais prático para mim. Mas isso não explicava por que o celular da Tiffany aparecia em todos os stories dela com a legenda orgulho de ser mãe. À noite, eu ficava olhando os posts da minha mãe e contava 50 fotos da Tiffany.
Apresentações de balé, prêmios da escola. Eu aparecia em uma foto borrada de feira de ciências, perdida no meio de hashtags sobre a última apresentação dela. A escola era meu único escape, mas até ali a sombra da Tiffany me seguia. Na 7ª série, entrei no clube de matemática achando que finalmente ia me destacar. Passei noites resolvendo exercícios, tentando chegar na competição regional. Quando tirei 95 numa prova, corri para casa achando que minha mãe finalmente ia notar. Ela estava na bancada da cozinha, olhando o celular. Mãe, olha, tirei a maior nota da turma, eu disse, mostrando a prova. Nancy olhou rápido, fez um aceno com a cabeça, e já virou para Tiffany, que tinha acabado de entrar. Tiffany, como foi o ensaio de balé? Você conseguiu aquela parte solo? Minha prova ficou em cima da bancada, esquecida, enquanto a Tiffany começava a contar a história dela. Eu peguei a folha e fui embora, com o peito apertado. E não era só minha mãe e meu pai. Até os professores nos comparavam. Na 8ª série, eu construí um robô para a feira de ciências, um pequeno rover que conseguia pegar objetos. Ele ganhou o primeiro lugar, e por um momento eu pensei, agora isso é meu. Mas quando cheguei em casa, minha mãe estava no telefone, falando orgulhosa sobre o papel principal da Tiffany na peça da escola. Ela nasceu para isso, disse Nancy, tão alto que dava para ouvir do corredor. Meu troféu ficou na minha mesa juntando poeira, enquanto o espetáculo da Tiffany virava um álbum inteiro no Instagram, com 10 fotos cheias de corações. O ensino médio só piorou. A Tiffany entrou no clube de programação não porque se importava, mas porque ficava bonito no currículo. Ela quase não aparecia, mas mesmo assim minha mãe pagou um curso caro de tecnologia no Vale do Silício, $2.000 por uma semana. Eu implorei para ir, mostrei meu portfólio de aplicativos que eu tinha feito sozinha. Vitória, você está bem estudando em casa, ela disse, com a voz firme. Então, eu fiz isso. Passei noites no meu quarto programando naquele laptop velho, criando um aplicativo de previsão do tempo que acabou sendo destaque em um blog de tecnologia local. Mostrei para o meu pai, esperando um pouco de orgulho. Douglas deu uma olhada rápida e disse que a instrutora do curso da Tiffany achava que ela tinha muito potencial. Potencial. Como se eu só estivesse ocupando espaço à toa. O favoritismo já não era mais discreto. Com 16 anos, a Tiffany ganhou um guarda-roupa novo para o início do ano, jeans de marca, suéteres de cachemir, tudo no valor de uns $3.000. Eu ganhei um cartão presente de $20 de uma loja de roupa usada. Minha mãe chamou isso de controle de gastos, mas o Instagram dela mostrava outra coisa, a Tiffany posando com roupas novas, com a legenda minha fashionista. Eu parei de olhar os posts dela depois disso. Dói demais ver como ela me apagava com tanta facilidade. Mas eu continuei insistindo. No meu 3º ano do ensino médio, ganhei um prêmio estadual de ciência por um projeto de machine learning. Foi uma cerimônia grande, com jornal local, uma placa bonita. Convidei meus pais, achando que dessa vez eles viriam. Mas não vieram. A Tiffany tinha uma apresentação de balé naquela noite, e minha mãe postou um vídeo com a legenda, não podia estar mais orgulhosa. Meu prêmio ficou esquecido na minha mochila. Enquanto isso, a apresentação da Tiffany virou jantar em família, com steak, vinho, tudo. Algumas semanas depois, vi um panfleto de um workshop nacional de tecnologia, uma chance de apresentar meus aplicativos para desenvolvedores de verdade. Eu implorei para minha mãe me deixar ir. Era $500 de inscrição. Estamos apertados com dinheiro, disse Nancy, sem tirar os olhos do celular. No dia seguinte, ela pagou $1.000 por aulas particulares com um novo coach de teatro da Tiffany. Eu fiquei ali, com o panfleto amassado na mão, sentindo o fogo dentro de mim ficar ainda mais forte. A dor de ser deixada de lado por causa do coach de teatro da Tiffany acendeu algo em mim, mas alguns momentos doem ainda mais. No último ano, a Tiffany conseguiu o papel principal numa peça da escola, uma grande produção com um diretor que já tinha trabalhado em Hollywood. Minha mãe decidiu que a Tiffany precisava de cada minuto livre para ensaiar, então me entregou uma lista de tarefas da casa. Lavar louça, roupa, fazer compras, tudo para eu fazer, enquanto ela decorava as falas. Uma noite, eu estava lavando panelas na cozinha enquanto a Tiffany ensaiava o monólogo na sala, com minha mãe corrigindo cada palavra. Vitória, faz menos barulho, Nancy disse, quando as panelas fizeram som.
Tiffany precisa se concentrar. Isso pode ser o grande momento dela. Eu apertei a esponja com força, os dedos brancos, pensando por que o meu tempo valia tão pouco. Naquela noite, eu não consegui dormir. Desci para pegar um copo d'água, com a cabeça ainda presa nas palavras da minha mãe. O apartamento estava silencioso, só um murmúrio vindo da sala. Parei no topo da escada quando ouvi a voz dela, baixa, mas cortante. Douglas, se a gente tivesse só a Tiffany, a vida seria muito mais fácil, ela disse. Meu coração travou. Meu pai não contestou. Ele murmurou. A Vitória é tão independente, ela não precisa da gente como a Tiffany precisa. Meu coração pareceu ser esmagado. Eu não era só ignorada. Eu era indesejada, um peso que eles queriam se livrar. Eu voltei na ponta dos pés para o meu quarto, com as mãos tremendo, e puxei um caderno debaixo do travesseiro. Comecei a escrever tudo, cada tarefa que eu fazia pela Tiffany, cada vez que escolhiam ela no meu lugar, cada momento em que eu me sentia invisível. Aquele caderno virou minha armadura, segurava toda a dor que eu não conseguia falar. No dia seguinte, eu fingi que estava tudo normal. Sorri no café da manhã, passei o suco de laranja e balancei a cabeça enquanto minha mãe falava animada do ensaio da Tiffany. Mas por dentro eu já tinha mudado. Aquela frase "se a gente tivesse só a Tiffany" ficava se repetindo na minha cabeça, cortando mais fundo a cada vez. Eu parei de correr atrás da aprovação deles e foquei nos meus próprios objetivos. Me destaquei nas matérias avançadas, virei líder do clube de programação e criei um aplicativo que apareceu num blog nacional de tecnologia. Meus professores notaram. O professor Gary Simons, meu professor de programação, me chamou de revolução na frente da turma. Mas em casa, tudo ainda girava em torno do caminho da Tiffany para o sucesso. Eu ganhei uma bolsa nacional de tecnologia, $10.000 para um projeto de inteligência artificial sobre planejamento urbano, mas não contei para minha mãe nem para meu pai. Eu sabia que eles estariam ocupados demais levando a Tiffany para o próximo ensaio. A dor não era só ser ignorada. Era ver as mentiras que eles usavam para justificar isso. Numa reunião de pais e professores, o professor Simons elogiou meu trabalho para Nancy. A Vitória tem um talento raro, ele disse, firme. Nancy apenas sorriu de leve. Ela sempre foi muito independente, respondeu, como se isso explicasse tudo. Mais tarde, eu ouvi minha mãe no telefone com uma amiga. A Tiffany é que tem verdadeiro carisma, ela disse. A Vitória só fica no computador, nada de extraordinário. Eu fiquei parada do lado de fora do escritório dela, com os punhos cerrados, sem entender como ela conseguia me descartar depois das palavras do professor Simons. Não era só negligência. Era como se eu não existisse. Uma noite eu cheguei no meu limite. Eu precisava de respostas, alguma coisa que explicasse por que eu nunca era suficiente. Esperei meus pais dormirem e entrei escondida no escritório da minha mãe. O laptop dela ainda estava ligado. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas comecei a vasculhar os e-mails dela passando por mensagens de trabalho e horários de ensaio da Tiffany. Até que encontrei um fio de mensagens escondido numa pasta chamada pessoal. O nome do remetente me congelou, Heather Walsh, irmã mais nova da minha mãe. Eu tinha ouvido esse nome talvez 2 vezes, sempre com um tom amargo da minha mãe. Os e-mails eram antigos, cheios de tensão sobre justiça e favoritismo. Heather escreveu para Nancy: "Você está cega para como trata a Vitória. Isso não é justo." A resposta da minha mãe foi fria. "Fica fora da minha família, Heather. Você não entende." E ali o assunto terminou. Sem mais respostas. Meu coração disparou. Eu tinha uma tia que via minha dor, alguém que minha mãe tinha afastado por dizer a verdade. Fiquei ali olhando para a tela, com a mente girando. O e-mail da Heather tinha um endereço antigo em Boulder, a 1 hora de Denver. Anotei num papel, com as mãos tremendo. Pela primeira vez, senti uma pequena chama de esperança. Não de amor dos meus pais, mas de alguém que talvez realmente pudesse me ver. Eu não conhecia a Heather, mas eu sabia que precisava encontrá-la. Aquele e-mail era como uma linha de vida, uma saída daquela mentira de que eu não era nada. Eu fechei o laptop, voltei para o meu quarto e escondi o endereço dentro do meu caderno.
Eu não sabia o que vinha depois, mas eu sabia de uma coisa: eu não estava mais sozinha. Encontrar o e-mail da Ritter mudou tudo. Naquele fim de semana, enquanto minha mãe e a Tiffany estavam em mais um ensaio, eu peguei um ônibus até Boulder, a 1 hora de Denver. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o papel com o endereço dela, meu coração batendo forte de nervoso e esperança. E se ela não se importasse? E se ela fosse igual à minha mãe? Eu afastei esses pensamentos e bati na porta de uma casa pequena e aconchegante, com um jardim bem cuidado na frente. Uma mulher na casa dos 30 e poucos anos atendeu. Cabelo castanho curto, olhos gentis, um livro de programação debaixo do braço. Você deve ser a Vitória, disse Ritter, com uma voz calma e segura, como se já me esperasse. Eu só consegui acenar com a cabeça, com a garganta travada. Ela me puxou para um abraço tão quente que parecia que ela estava segurando uma parte perdida de mim. Dentro da casa da Ritter era tudo diferente do nosso apartamento frio. As estantes estavam cheias de livros de programação e romances de ficção científica. Um laptop estava ligado na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café quente. Ela me sentou, me serviu chá e começou a fazer perguntas, não sobre a escola apenas, mas sobre mim de verdade. E eu desabei. Contei tudo: o favoritismo da minha mãe, a indiferença do meu pai, as tarefas que eu fazia para Tiffany poder viver os sonhos dela. Ela sempre foi assim, Ritter disse, com a voz pesada de arrependimento. Desde pequena, ela precisava ser a estrela. Eu confrontei ela sobre como ela te tratava, e ela me cortou da vida dela. Não fala comigo há anos. Eu fiquei ali, com o chá esfriando na minha frente, percebendo uma coisa: minha mãe não tinha só me apagado, ela tinha apagado qualquer um que discordasse dela. Mas a Ritter não só me ouviu. Ela virou minha mentora. Programadora freelancer que trabalhava com startups, ela viu algo em mim que minha mãe nunca viu. Você tem um talento real, ela disse, olhando meu aplicativo de previsão do tempo no laptop dela. Ela começou a me ensinar programação avançada, framework de Python, ferramentas de machine learning que eu só tinha visto na internet. Nos fins de semana, a gente ficava no escritório dela, corrigindo códigos, rindo dos meus erros de iniciante. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim sem eu precisar implorar por isso. Um dia, depois de resolvermos um algoritmo difícil, Ritter me entregou uma pequena caixa. Dentro tinha uma chave com o logo da Tesla. É um Model 3, ela disse, apontando para um carro branco e elegante parado lá fora. É seu, Vitória. Seu próprio caminho. Meus olhos arderam, não de dor, mas de confiança. $40.000 de confiança que meus pais nunca me deram. Eu deixei o Tesla na casa da Ritter. Ainda não estava pronta para levar para casa. Em vez disso, arrumei um trabalho meio período numa biblioteca de tecnologia perto da escola, organizando oficinas de programação para crianças e organizando livros de inteligência artificial. O pagamento era simples, uns $100 por semana, mas aquilo me dava independência. À noite, eu ficava lá desenhando ideias para um novo projeto de inteligência artificial, um sistema para otimizar o consumo de energia nas cidades. Ritter me ajudou a melhorar o projeto, e eu enviei para uma Bolsa Nacional de Ciência. Quando a carta de aceitação chegou $20.000 e uma vaga num programa de pesquisa, eu senti uma alegria que nunca tinha sentido antes. Eu contei para minha mãe e meu pai durante o jantar, colocando a carta em cima da mesa. Que bom, Vitória, disse Nancy, sem tirar os olhos do celular. E Tiffany, como está sua peça? A Tiffany sorriu de lado e começou a contar sobre o novo papel dela. Meu pai só assentiu, mal me olhando. Eu dobrei a carta e saí. Meu coração estava firme, mas não surpreso. A indiferença deles não me parou. Eu continuei. Segui estudando, trabalhando na biblioteca e passando os fins de semana com a Ritter. Meu projeto de inteligência artificial começou a ganhar atenção. Um blog de tecnologia chamou de revolucionário e ele chegou a 1.000 downloads. O professor Simons me chamou depois da aula. Vitória, você vai longe, ele disse, firme. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Eu só acenei, segurando minha mochila. Mas em casa, tudo ainda girava em torno da Tiffany. Minha mãe pagou mais um coach de teatro para ela $2.000 por aulas particulares enquanto meu nome saía numa revista de tecnologia e ninguém nem comentava.
meu pai continuava grudado no laptop, reclamando de trabalho. O silêncio deles era ensurdecedor, mas não me quebrou. As aulas da Ritter, a chave da Tesla, a bolsa, tudo isso era minha força. Cada viagem para Boulder me fazia sentir maior. A casa da Ritter era meu refúgio, o único lugar onde eu podia ser eu mesma sem precisar lutar por isso. Ela me contava como tinha saído da sombra da minha mãe e construído a própria vida como programadora. Você não está só sobrevivendo, Vitória, ela disse uma noite, me olhando direto nos olhos. Você está criando algo que eles não conseguem tocar. Eu segurei essas palavras, deixando elas abafarem as críticas da minha mãe e os sorrisos da Tiffany. Eu não era mais a gêmea esquecida. Eu era alguém com futuro pronta para fazer eles verem isso, do meu jeito. O dia da formatura foi um turbilhão de aplausos e becas azul marinho na Universidade de Denver. Eu estava no palco segurando meu diploma, anunciada como melhor aluna da turma de 2025. A plateia aplaudia, mas meus olhos foram direto para as cadeiras vazias da minha família. Meus pais estavam em Miami, fazendo uma comemoração de 5 dias pela formatura da Tiffany, praias, drinks, tudo para ela. Tinham comprado 3 passagens, nenhuma para mim. Vitória, você vai ficar bem, minha mãe disse ao telefone, seca. Esse é o momento da Tiffany. Eu segurei meu diploma com força, o peito apertado enquanto o Instagram da Tiffany enchia de fotos com a legenda Paraíso em Família. Eu tinha conseguido uma bolsa integral no MIT Faculdade, moradia, tudo pago, mas ninguém em casa nem percebeu. Depois da formatura, eu mergulhei nos preparativos pro MIT. Passei dias no meu quarto preenchendo formulários de matrícula e entrando em workshops online para novos alunos. Num deles, um painel virtual com professores do MIT, eu apresentei meu modelo de inteligência artificial para economia de energia para um grupo de recrutadores de tecnologia. Eu treinei por horas, aperfeiçoando cada resposta, esperando que minha mãe e meu pai assistissem o link da transmissão ao vivo que eu tinha enviado. Eles não assistiram. A Tiffany tinha uma apresentação de teatro naquela noite, e minha mãe estava lá gravando cada fala dela para o portfólio. O professor Simons, meu professor de programação, me mandou mensagem depois do painel. Você foi incrível, Vitória, ele escreveu. Mas em casa era como se eu não existisse. No dia em que eles voltaram de Miami, eu estava fechando minhas últimas caixas no apartamento. O SUV entrou na garagem e minha mãe, meu pai e a Tiffany desceram, bronzeados, rindo, com malas empilhadas. A Tiffany entrou desfilando com um vestido de grife, cabelo arrumado como estrela de cinema. O olhar da minha mãe parou no Tesla Model 3 estacionado lá fora, um presente da tia Ritter que eu ainda não tinha contado para eles. De quem é esse carro? Ela perguntou, com um tom cortante. Eu girei a chave na mão, com a voz calma. Meu, eu disse. A tia Ritter me deu pela formatura. O ambiente congelou. O maxilar da Nancy travou. Ela já pegou o celular. Meu pai arregalou os olhos. A Tiffany soltou um riso curto, meio invejoso, meio debochado. Nancy colocou o celular no viva voz e ligou para Ritter antes que eu dissesse qualquer coisa. Ritter, é a Nancy, ela disse, com a voz tremendo de raiva. Um Tesla de $40 mil. Você está falando sério? A voz da Ritter veio calma, firme. Nancy, eu dei para alguém que mereceu. A Vitória merece isso. O rosto da minha mãe ficou vermelho. A Tiffany também precisa de carro. Ela tem audições da faculdade. Eu quase ri. A Tiffany, recém-chegada de Miami, cheia de roupa de marca, precisava de um carro. Ritter não se abalou. Você deu tudo para Tiffany. A Vitória foi invisível para você por anos. A ligação terminou de repente. A mão da minha mãe tremia com o celular ainda na mão. Meu pai deu um passo à frente. Vitória, esse carro é demais, ele disse baixo. A Tiffany poderia usar para as apresentações. Seria mais justo. Eu olhei para ele, o coração acelerado, mas firme. Eu vou ficar com ele, eu disse. Eu mereci. Os olhos da Nancy brilharam de raiva. Não seja egoísta, ela disse. A gente é família. Você tem que apoiar a Tiffany. Eu tirei um envelope da minha bolsa e coloquei na mesa. Isso aqui é minha bolsa do MIT, eu disse. Integral.
faculdade, moradia, tudo pago. Eu vou embora semana que vem. Eles ficaram parados. Sem reação. Sem palavras. O celular da Tiffany escorregou da mão dela. O sorriso sumiu do rosto. Eu não tinha terminado. Na noite anterior, eu tinha passado horas escrevendo um post no LinkedIn, colocando tudo pra fora, o favoritismo da minha mãe, a negligência do meu pai, as tarefas que eu fazia pra Tiffany brilhar. Eu apertei publicar com a mão firme. Olhem seus feeds, eu disse, encarando minha mãe. Tá tudo lá. Cada vez que vocês escolheram a Tiffany ao invés de mim. O post já estava no ar, as bolsas ignoradas, o Tesla da Ritter, todos os anos sendo a gêmea esquecida. Em poucas horas, tudo explodiu. Colegas de classe, professores e até pessoas do trabalho da minha mãe começaram a comentar, apontando o favoritismo dela. O celular da Nancy não parava de vibrar com notificações, e o rosto dela foi ficando pálido enquanto lia as críticas. Vitória, como você pôde fazer isso? Ela sussurrou, com a voz falhando. A Tiffany ficou me olhando, a confiança de sempre começando a desmoronar. Meu pai tentou falar, num tom mais calmo. Vitória, a gente não queria te machucar, ele disse. A gente achava que a Tiffany precisava mais da gente. Eu balancei a cabeça. Vocês não pensaram em mim em nenhum momento, eu disse, firme. Peguei minha bolsa, com a chave da Tesla no bolso, e fui em direção à porta. A Tiffany me chamou, a voz afiada. Você só vai embora assim? Acha que agora é melhor do que a gente? Eu parei e olhei para ela. Não, eu disse. Eu só sei que não preciso mais de vocês para me enxergar. E saí. A porta fechou atrás de mim, com as malas deles ainda na garagem. Eu não ia voltar. Eu já estava indo em direção à vida que eu mesma construí. Eu saí de Denver numa manhã fria de agosto, com o som suave da Tesla me levando rumo a Boston. A tia Ritter veio atrás no carro dela, me seguindo pela estrada, uma presença constante no retrovisor, me lembrando de que eu não estava sozinha. A estrada se estendia à frente, cada quilômetro me afastando do apartamento onde eu era invisível e me aproximando do futuro que eu tinha construído com as minhas próprias mãos. O campus do MIT era vivo, cheio de gente, programadores debruçados em notebooks, pesquisadores escrevendo em quadros, ideias surgindo o tempo todo. Eu me instalei no dormitório, um quarto pequeno com uma mesa cheia de livros, e senti uma onda de liberdade. Pela primeira vez, eu não era a sombra da Tiffany. Eu era a Vitória pronta para construir meu próprio caminho. As aulas no MIT eram intensas, uma mistura de algoritmos e noites viradas programando. Eu mergulhei de cabeça, corrigindo redes neurais junto com colegas que me viam pelo meu trabalho, não pelo meu passado. Uma delas, Cassandra Holt, estudante de ciência da computação de Seattle, virou minha melhor amiga. A gente tomava café entre as aulas, trocando ideias enquanto o vapor subia das xícaras. Você é meio uma lenda aqui, Cassandra disse um dia, sorrindo enquanto eu apresentava meu aplicativo mais recente, uma ferramenta para otimizar rotas de transporte público. Eu ri, sentindo meu coração mais leve do que há anos. Com ela, eu não precisava lutar por espaço. Eu simplesmente pertencia. A gente ficava na biblioteca programando até o amanhecer, ou subia no telhado do dormitório para ver o horizonte de Boston brilhando, sonhando com startups que poderiam mudar o mundo. Em Denver, meu post no LinkedIn tinha explodido. Milhares de visualizações, centenas de compartilhamentos e comentários de colegas, professores e até desconhecidos. Você é imparável, um escreveu. Sua família deveria ter vergonha, disse outro. O professor Simons compartilhou o post e escreveu: a Vitória sempre foi excepcional. Isso só prova. O post chegou no círculo profissional da minha mãe, colegas, clientes, até o chefe dela e virou assunto no escritório. A Cassandra me atualizava sobre tudo, lendo as reações em voz alta, com os olhos arregalados. Sua mãe tá sendo bem chamada a atenção por isso, ela disse, meio rindo, meio chocada. Eu não comemorei. Só senti uma calma silenciosa, como se a verdade finalmente tivesse saído do papel do meu caderno e ido pro mundo. Um mês depois de começar no MIT, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Vitória, podemos conversar? Dizia. A mensagem era mais suave do que qualquer coisa que ela já tinha me mandado.
Desculpa por não termos percebido o quanto te machucamos. A gente pode consertar isso? Fiquei olhando para a tela, com o dedo parado em cima da resposta. Uma parte de mim queria acreditar. Queria ter uma família que finalmente me enxergasse. Mas então eu ouvi de novo na minha cabeça, se a gente tivesse só a Tiffany. E lembrei de todos os anos, as tarefas, os projetos ignorados, as cadeiras vazias. Eu desliguei o celular sem responder. Não era mágoa. Eu só tinha parado de correr atrás do amor deles. Agora eu tinha a tia Ritter, a Cassandra e um futuro que eu mesma construí. Comecei a trabalhar meio período numa startup de tecnologia em Boston, programando algoritmos para sistemas urbanos sustentáveis. O salário era simples, uns $200 por semana, mas o trabalho fazia sentido. À tarde, eu ajustava modelos de transporte, com a Tesla estacionada por perto, um lembrete silencioso da fé da minha tia em mim. Um dia, a Cassandra me arrastou para um hackathon da faculdade. A gente formou equipe, criou um app de análise de trânsito em tempo real e ganhamos o primeiro lugar, $5.000 e uma chance de apresentar para investidores. Você é uma lenda, como sempre, Cassandra disse, me cutucando enquanto dividíamos o prêmio. Eu sorri, sentindo Denver ficando cada vez mais distante. A tia Ritter me ligava toda semana. Era uma presença constante, como uma âncora. Você tá arrasando, ela disse quando contei do hackathon. Eu sempre soube que você ia conseguir. Segurei o celular, com os olhos cheios d'água, não de dor, mas de ser finalmente vista. Ela me mandava pacotes, café, revistas de tecnologia, bilhetes dizendo continua brilhando, Vitória. Eu colava tudo na parede do meu dormitório, junto com a carta do MIT e a chave da Tesla, provas de que amor não precisa de condição. 2 meses depois, minha mãe mandou outra mensagem. Vitória, sentimos sua falta. A Tiffany está com dificuldades na faculdade. Ela precisa da sua ajuda. A gente ainda é família, né? Eu li com calma. Meu coração tranquilo. A Tiffany com dificuldades. Talvez. Mas eu carreguei o peso dela por anos. E agora eu tinha parado. Não respondi. Também não bloqueei. Só deixei lá. Eu não estava fugindo deles. Eu estava indo em direção a algo maior. Meu app chegou a 40.000 downloads e continuava crescendo. A startup me ofereceu um cargo fixo depois da graduação, liderando o time de inteligência artificial. Eu aceitei sem hesitar. Boston virou mais do que uma cidade. Virou meu lar. Eu caminhava pelo campus com a mochila cheia de código e ambição, sentindo pela primeira vez o que era ser suficiente. Eu e a Cassandra virávamos noites em lanchonetes, dividindo batata frita e desenhando novos projetos em guardanapos. Uma noite, sob a luz neon de um diner, ela perguntou: Você nunca pensa em voltar? Eu balancei a cabeça. Eu já tô onde eu pertenço. Passei anos correndo atrás de um lugar que nunca foi meu. Mas agora eu tinha o meu brilhante, claro, construído linha por linha. Escolher a mim mesma foi a coisa mais difícil que eu já fiz, mas valeu a pena. Eu não precisava de desculpas da minha mãe nem da aprovação da Tiffany para saber meu valor. Eu encontrei isso na confiança da tia Ritter, na amizade da Cassandra e no código que eu escrevia. Família não é só onde você começa. É onde você é visto. Onde você é suficiente. E, finalmente, eu era suficiente.